Você já ouviu falar de uma jovem que enfrentou um exército inteiro apenas com a própria coragem? E se eu te dissesse que isso aconteceu de verdade e que a protagonista tinha apenas 17 anos? Se você gosta de histórias reais que parecem filme, mas são ainda mais impressionantes, fica comigo até o final, porque essa é uma daquelas narrativas que não se esquece. Esta é a história de Lepa Hadi. Uma jovem de aparência frágil, mas com uma força que nem mesmo a guerra conseguiu apagar. Sua história não começa com armas ou batalhas, mas com o silêncio dos bosques da Herzegovina, onde ela gostava de caminhar. Ela apreciava o cheiro da terra depois da chuva, a sensação de liberdade ao andar sem destino. Lepa era uma jovem como tantas outras. Sonhava, ria, imaginava um futuro simples, cheio de possibilidades. Um futuro que nunca chegou, da forma que ela esperava. Até que a guerra chegou. Com a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial, sua região foi tomada por medo, perseguição e violência. O mundo que ela conhecia desmoronou. Famílias inteiras desapareciam da noite para o dia. Casas eram incendiadas. O cotidiano virou um exercício constante de sobrevivência. Diante desse cenário de caos e incerteza, a maioria das pessoas se encolhia, tentando apenas passar despercebida para salvar a própria pele. Mas Lepa, ainda adolescente, fez uma escolha que mudaria tudo. Ela decidiu que não seria uma espectadora passiva da destruição. Ela decidiu lutar. Ainda muito jovem, começou a ajudar secretamente os Partisans, o movimento de resistência iugoslavo, que enfrentava os ocupantes. No começo, eram tarefas que poderiam parecer pequenas, mas que eram vitais. Ela levava mensagens secretas entre grupos de combatentes, escondia suprimentos em locais seguros, observava os movimentos das tropas inimigas e repassava as informações. Cada pequena ação era um risco imenso. Ser descoberta significava tortura e morte certa. Mas o medo não a paralisou. Pelo contrário, parecia alimentá-la. Rapidamente, ela assumiu funções muito maiores e mais perigosas. Com apenas 15 anos, já carregava armas em mochilas que pareciam maiores do que ela. Transportava documentos proibidos que poderiam mudar o curso de pequenas batalhas. Levava comida e remédios para grupos de resistentes escondidos nas florestas, muitas vezes sendo a única esperança deles. Cada passo que dava podia ser o último. Cada olhar estranho de um soldado na rua podia significar sua prisão. Cada erro, por menor que fosse, podia custar a vida de dezenas de pessoas que confiavam nela. Mesmo assim, Lepa não recuava. Ela se movia com uma atenção e uma inteligência impressionantes para sua idade. Aprendeu a disfarçar o medo com um sorriso, a controlar a respiração para parecer calma, a memorizar rotas de fuga em vilarejos que mal conhecia. Ela não estava apenas lutando uma guerra, estava protegendo civis, guiando famílias inteiras para longe do perigo, através de trilhas escuras e montanhas geladas. Suas informações, passadas no momento certo, salvaram dezenas, talvez centenas de vidas. Aos poucos, seu nome começou a circular em sussurros entre os resistentes. Lepa Hadi não era um nome associado à força física ou à brutalidade da guerra. Era um nome que se tornou sinônimo de coragem moral. Ela não era apenas mais uma integrante anônima na multidão. Tornou-se uma referência, um impulso, a prova viva de que o medo não precisava vencer. Sua presença inspirava outros jovens a se juntarem à causa, a acreditarem que era possível resistir. Ela era a personificação da esperança em um tempo de desespero. Sua dedicação era total. Há relatos de que, em uma ocasião, ela passou dias se escondendo em um moinho abandonado, quase sem comida, apenas para observar a movimentação de uma divisão alemã e informar seus companheiros. Em outra, disfarçada de camponesa, atravessou um posto de controle com explosivos escondidos sob vegetais em uma cesta. Ela entendia a linguagem da floresta, os segredos das sombras. A natureza, que antes era seu refúgio de paz, tornou-se sua aliada na guerra. Sua jornada, no entanto, chegou a um ponto crítico em fevereiro de 1943. Durante uma grande ofensiva inimiga conhecida como Batalha do Neretva, Lepa estava organizando a evacuação de cerca de 150 mulheres e crianças para um refúgio. Eram civis, os mais vulneráveis. Enquanto os guiava para a segurança, seu grupo foi cercado por tropas da SS.
Ela não hesitou. Ordenou que todos corressem, enquanto ela e outros poucos resistentes ficavam para trás, tentando ganhar tempo, atirando com as poucas armas que tinham para criar uma distração. Foi um ato de sacrifício puro, e foi ali que ela foi capturada. Depois de dias de tortura brutal, os soldados acreditavam que seria fácil quebrá-la. Era apenas uma garota. Ameaçaram, pressionaram, ofereceram o impensável. Prometeram poupar sua vida se ela entregasse os nomes e as localizações dos líderes da resistência. Para eles, era uma troca simples, uma vida pela de muitos. Mas para Lepa, não era. Ela ouviu tudo em um silêncio que desconcertava seus captores. Não discutiu, não tentou negociar, não implorou por sua vida. Sua tranquilidade era sua arma final. Confundia e irritava os interrogadores, que não conseguiam entender de onde vinha tanta força. Ela sabia que podia sair dali viva. Bastava falar, mas também sabia que o som de sua voz, delatando seus amigos, custaria a vida de muitos outros. E ela fez a escolha mais difícil de todas. A escolha de permanecer fiel a seus ideais, fiel a seu povo. Ela escolheu o silêncio. Sua sentença foi a morte por enforcamento, em público, para servir de exemplo. E assim, chegamos àquele momento final. O laço da forca balançava sob o peso da história que estava prestes a ser selada. Diante de soldados armados, em um silêncio absoluto, estava uma garota de 17 anos. Não chorava, não implorava, não desviava o olhar. Os soldados esperavam medo, gritos, submissão. O que receberam foi uma dignidade inabalável. Momentos antes do fim, ofereceram a ela uma última chance de falar, de salvar a si mesma. E foi então que ela quebrou o silêncio, não para pedir clemência, mas para deixar uma mensagem eterna. Com a voz firme, ela disse: "Não sou uma traidora do meu povo. Aqueles que vocês procuram se revelarão quando tiverem sucesso em aniquilar todos vocês." Malfeitores. Não eram palavras de ódio. Eram palavras de pura resistência, um último ato de desafio. Naquele instante, o mundo pareceu reduzir-se a um único momento, entre o corpo e o chão, entre o fim de uma vida e o início de uma memória imortal. Lepa não se encolheu, permaneceu erguida até o limite possível. Sua vida foi interrompida de forma brutal, mas sua presença, seu exemplo, permaneceu. Depois da guerra, seu nome atravessou gerações. Ruas, escolas e praças na antiga Iugoslávia passaram a carregar sua memória. Livros contaram sua história em detalhes. Documentários relembraram seu gesto heróico. Ela recebeu, postumamente, a Ordem do Herói do Povo, a mais alta condecoração por bravura em seu país, tornando-se a mais jovem a recebê-la. Mas talvez o maior reconhecimento não esteja em medalhas ou nomes de ruas. Está no fato de que, até hoje, décadas depois, sua história ainda nos emociona e nos inspira. Porque Lepa Hadi não venceu pela força das armas. Venceu pela força da sua consciência. Ela não venceu pela violência. Venceu pela fidelidade a quem era e aquilo em que acreditava. Em um mundo onde tantos escolhem sobreviver a qualquer custo, mesmo que isso signifique trair tudo o que importa, ela escolheu não trair a própria dignidade. E isso é heroísmo, no sentido mais puro e profundo da palavra. Sua história nos força a refletir. O que é a verdadeira coragem? Não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. É a decisão de se manter firme por um princípio, mesmo quando o preço é o mais alto possível. A história de Lepa Hadi é um lembrete poderoso de que a força de uma pessoa não se mede por seu tamanho ou idade, mas pelo tamanho de suas convicções. Agora eu te pergunto, você já conhecia essa história? Já tinha ouvido falar de Lepa Hadi? Se essa narrativa te tocou, se essa história te inspirou de alguma forma, deixa seu like e se inscreve no canal para mais histórias reais como essa. Porque ainda existem muitas narrativas incríveis escondidas no tempo, esperando apenas alguém disposto a escutá-las. E algumas delas, como a de Lepa, não servem apenas para nos informar, servem para nos lembrar que, mesmo nos piores e mais sombrios cenários, a coragem ainda é e sempre será uma escolha possível. Obrigado por assistir e até a próxima.